Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos vocês estejam bem aí onde vocês estão. Vamos para a aula de ciências de hoje, então? Na aula passada, da semana passada, nós estudamos dois temas. O tema 2, que é estados físicos da água, e o tema 3, que falava sobre o ciclo da água. Ambos os conteúdos, eles se unem e a gente consegue entender e compreender um pouco melhor, né? Então, só para relembrar bem rapidinho, os estados da água, os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E aí nós temos os processos de transformação, a qual nós damos um nome. Solidificação, quando a água líquida passa para o estado sólido. Fusão, quando a água que está em estado líquido passa, aliás, em estado sólido, passa para o estado líquido. A vaporização, quando a água líquida se transforma em vapor de água. E por último, a condensação, quando ocorre o vapor da água, onde a água ocorre quando o vapor de água é resfriado e fica em estado líquido, tá? Então, vamos corrigir para ver como ficaram as atividades. Aqui na número 1, pedia para vocês observar as imagens, ler as legendas e completar a tabela. Então, na primeira imagem, na letra A, nós temos a neve derretendo em um galho. Na letra B, bolhas se formando durante o aquecimento da água. E aqui nós temos que completar, então, a tabela. O que vocês deveriam ter feito? Então, na foto A, nós temos a água passa do estado sólido, porque ela está em estado sólido, e ela passa para o estado líquido, onde a água está se tornando líquida. O nome da mudança que nós damos para esse processo de transformação é a fusão. Isso mesmo. Já na letra B, nós temos um outro processo acontecendo, que é a água em estado líquido, que está passando para o estado gasoso. E nós chamamos esse processo de ebulição, no caso, quando a gente ferve, tá? Lembra que a gente comentou e falamos desse conteúdo aqui. Ele dizia assim, ó, acontece, por exemplo, quando o vapor de água liberado durante o banho encontra a superfície fria do espelho e se formam minúsculas gotas de água, deixando o espelho embaçado. Mas é um pouco diferente quando se trata da água fervendo, que aí o processo é muito mais rápido e por isso nós chamamos de ebulição, tá? A número 2. Leia o texto e responda às questões a seguir. Então, nós temos aqui um textinho e ele diz assim: o orvalho são pequenas gotas de água que se formam na superfície de objetos e de plantas em madrugadas frias. Com o raiar do dia, as gotas vão desaparecendo. Letra A. Que mudança de estado da água ocorre na formação do orvalho? Para acontecer e para se formar, acontece e ocorre a condensação da água, onde o vapor que está subindo da superfície da Terra à noite se choca com as temperaturas frias e se transforma em pequenas gotinhas, ou seja, líquido, tá? Por isso, nós devemos responder aqui então na letra A. Na formação do orvalho ocorre a condensação da água. E na letra B? E no desaparecimento das gotas. Para desaparecer, quando desaparecem as gotas, né, ocorre que tipo de mudança? Então, já no desaparecimento ocorre a vaporização, aonde eram gotinhas de água e evaporou com o calor do sol ou da superfície do dia, né? Então, ocorre a vaporização, certo? Foi assim que vocês fizeram, turma? Muito bem, então agora para o desafio, vocês deveriam ir lá, essa é uma resposta pessoal de cada um, né? Ir lá no final do que você aprendeu e preenchê-la na tabela, a questão de número 1 e a número 2. Como é o seu banho? Se você demora 15 minutos, às vezes até mais, letra A. Se você demora 5 minutos e fecha o registro para se ensaboar, letra B.
Já no número 2, ao ver uma torneira mal fechada, você deixa do jeito que está, afinal, não foi você quem a deixou assim? Ou fecha a torneira? Curiosa para ver o que vocês responderam lá, tá? E vamos então para o próximo assunto, no qual nós falamos sobre o ciclo da água, em que precisamos primeiro saber as mudanças para conseguirmos compreender o ciclo, né? Por quê, prof? Porque a água está em constante movimento, ou seja, para acontecer a chuva e para termos a água líquida, ela precisa passar por todos os processos no qual a gente aprendeu, certo? Então vamos aqui para as atividades. A atividade número 1, vocês deveriam completar os espaços com as palavras do quadro. Cada palavra pode ser utilizada mais de uma vez. Então, nós tínhamos vapor de água, transpiração, nuvens, chove e evapora. Na letra A, o que nós vamos completar? Quando as estão bem carregadas, o que acontece? E quem é? Quando as nuvens. Quando as nuvens estão bem carregadas, chove. Na letra B, a água que evapora dos oceanos e rios e a água da transpiração, que é quando os animais, os seres vivos transpiram dos seres vivos, formam o vapor de água. Então, nós teríamos que completar aqui com vapor de água. Na letra C, na atmosfera, o vapor de água se condensa, formando as nuvens. Parabéns para quem colocou, então, o termo nuvens. Acertaram tudo aqui, gente? Bem tranquilo? Eu imagino que sim. Então, vamos para a próxima. Indique a frase que corresponde a cada imagem abaixo. Então, nós temos aqui a frase de letra A, B e C. Na primeira imagem, nós temos o quê? Um rio, um sol e provavelmente uma das que mais se mostrou que é a frase, né, é a letra B, aonde está acontecendo a evaporação dos oceanos e rios e a água da transpiração dos seres vivos que estão aqui próximos formando o vapor de água. Já na próxima imagem, a gente tem a representação da frase da letra C. Na atmosfera, o vapor se condensou e formou as nuvens, que a gente consegue visualizar que está bem cheio de nuvens. Já na próxima imagem, é o que corresponde à letra A. As nuvens estão carregadas e, por isso, chove. Então, ficou B, C, A, certo? E a 2? O que vocês responderam? É correto dizer que a água pode ser transportada pelas nuvens? O que vocês responderam? Que sim, que não? É possível? Sim, é possível. Gente, ao serem levadas pelo vento, as nuvens carregam água de um lugar para o outro. Por isso essa questão de que às vezes chove em algum lugar, em outros não, né? Principalmente no verão que acontece geralmente esse fenômeno, tá? E aí temos mais um desafio para vocês responderem lá na página 84, numa tabelinha lá que a gente vai mostrar para vocês depois, mas eu acredito que vocês já estejam respondendo corretamente. E a pergunta de número 1 é: para limpar o quintal, você pega a mangueira e lava tudo, afinal você quer ver o quintal limpo logo, ou pega a vassoura e varre, afinal ela limpa tão bem quanto a mangueira? E a 2? Está caindo aquela chuva, você fica admirando a chuva cair, afinal você acha lindo? Ou B, aproveita para encher os baldes para reutilizar a água depois? Quem são vocês nessa questão, gente? Quem são, será? Perfeito, então não esqueçam de responder, tá? Então, vamos para a próxima página. Na próxima página, nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição das águas, as diferentes formas que os seres humanos acabam poluindo as águas, seja do mar, do rio, né, do ribeirinho próximo às nossas casas, como que o ser humano prejudica ela ou os problemas que afetam
acabam afetando todos os seres vivos. Então, nós temos as seguintes formas. O ser humano, então, pode prejudicar os mares ou rio pela falta de tratamento do esgoto, que foi um problema no qual nós já conversamos, né? Que prejudica muito não só os seres vivos, mas também as pessoas no qual bebem e acabam bebendo aquela água. Muitas vezes o esgoto de casas e indústrias é lançado diretamente em rios, lagos e mares por falta de um sistema de coleta e tratamento. Esse tipo de poluição provoca a morte de seres vivos aquáticos e também pode causar inúmeras doenças no ser humano. Também tem a forma do descarte de resíduos pela população. O lixo despejado diretamente em rios, mares ou até mesmo nas ruas e praias causa poluição das águas. O lixo que é jogado nas ruas é levado até os rios por meio da chuva, e o que é deixado nas praias é levado pelas ondas e acaba chegando aonde? No mar, nos rios, e muitos animais acabam morrendo por isso, né? Também pelo descarte de resíduos pelas embarcações, lá em alto mar ou até mesmo nos rios, onde é possível fazer navegação. Os resíduos, ou seja, o resto de coisas que não são utilizados mais nos barcos, até mesmo o petróleo, o combustível, né, o óleo, que acaba às vezes vazando por acidente, também prejudica e polui muito os rios e mares. Então, os resíduos lançados por embarcações, como esgoto de barcos, equipamentos de pesca, isopor, entre outros, são espalhados pelos oceanos. E também nós temos a poluição das águas através do uso de fertilizantes e agrotóxicos na atividade da agricultura. Isso mesmo. Às vezes, os agricultores, quando fazem um plantio comum e não aquele orgânico, né, que é sem fertilizantes e agrotóxicos, acabam fazendo e utilizando esses fertilizantes para suas plantinhas e que vai para o subterrâneo, lá aquele espaço lá debaixo do solo, onde tem uma reserva de água que acaba ficando quando chove, né? Mas aonde tem uma plantação, uma atividade de agricultura e que é utilizado agrotóxico, quando vem a chuva, ela acaba levando para esses subterrâneos, para os lençóis freáticos, não somente a chuva, a água, mas também o veneno, o fertilizante, o agrotóxico que foi utilizado na plantação, né? Então, os produtos utilizados para tornar a terra mais produtiva, que são os fertilizantes, e matar plantas e animais que podem prejudicar a plantação, agrotóxicos, podem ser transportados para os rios e lagos por meio da chuva. Eles também podem penetrar no solo e alcançar as águas subterrâneas. O uso excessivo desses produtos prejudica o ambiente e a saúde das pessoas, e muito, né? O que podemos fazer para acabar com todos esses problemas no qual a gente falou? Não descartar seus resíduos de forma irregular em rios, lagos, mares, ruas e praias. E ao encontrar qualquer problema, avise as autoridades, que aí já estamos fazendo a nossa parte, né? Perfeito. Então vamos adiante. Agora nós vamos para o que você aprendeu. Vamos lá? O que nós estudamos então nessa unidade? Muita coisa legal, né? Estudamos que a água tem a propriedade de dissolver outras substâncias, como por exemplo o açúcar, o sal, o Nescau, café solúvel. Já outras, como o óleo, a gasolina, não é possível ela dissolver, ou seja, ela não dissolve. Também aprendemos que a água pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado físico da água são solidificação, fusão, vaporização e condensação. No ciclo da água, ela passa de um estado físico para outro e também muda de um lugar para o outro, que é através do vento, quando ela está em forma de nuvem lá no céu. Beleza? Muito bem, então aqui vocês já acabaram respondendo, né? E vocês vão ler aqui. Se você
Você vai contar quantas alternativas A você assinalou, quantas B, e você vai ler aqui em qual você está se encaixando, tá? Na 2, vocês irão responder a respeito de um pão caseiro que o Léo fez com leite, farinha, ovos e fermento. Vocês irão responder: quais ingredientes do pão caseiro contêm água? O que acontece com o pão fresco depois de alguns dias? Você sabe dizer o porquê? O que acontece quando nós deixamos o pão que era fresco? Claro, ele vai mofar, né? As bactérias vão invadir e vai ficar preto, aquelas pontinhas pretas. Mas além disso, o que acontece com o pão que a gente deixa? Número 3. O que significa a palavra solúvel? Escrita no rótulo do produto abaixo. Ó, café, e tá escrito ali, café solúvel. O que significa será, gente? Escrevam aí. Na 4, nós vamos observar as imagens e responder. Temos aqui o rio do município de Jerumenha e aqui no município do Rio de Janeiro. E aí, de qual local você beberia água? A imagem da letra A ou da letra B? E por quê? Ah, eu beberia da letra A, mas por que você beberia da letra A e não da letra B? Assim vocês irão responder se colocar também qualquer alternativa ou qualquer resposta, tá bom? Aqui a pergunta pede para você justificar a sua resposta, certo? Muito bem. A 5, vocês irão completar o esquema com as mudanças de estado físico da água. Então, nós temos aqui o gelo que passa para a água líquida. Como que nós chamamos essa transformação? E aqui, a água líquida para o gelo. Como que a gente chama essa transformação? Assim vocês farão aqui do outro lado também. A número 6. Quais são os efeitos da poluição da água? O que ela causa? O que a poluição da água causa para a sociedade, para as pessoas? Vocês vão justificar aqui e responder com base no que nós vimos hoje ainda, tá? Então tá bom, tudo certo aqui. Façam as atividades com muito capricho, com muito empenho. Essas páginas aqui, gente, o mundo que queremos e falar sobre os direitos que a gente vai ver e aprender um pouquinho mais, nós vamos fazer em uma aula online, tá? A prof colocou o dia certinho no qual a gente vai fazer juntos em uma aula online essas duas páginas, certo? Então verifiquem lá e fiquem preparados para a aula então, tá? Um super beijo para vocês, se cuidem e até breve.